Vamos então ao segundo tipo de desinência que nós temos aqui, tá? Vimos as primeiras, vamos às segundas agora, que seriam as desinências verbais. As desinências verbais. Como o próprio nome já está dizendo, as desinências verbais são aquelas que vão ocorrer, obviamente, nos verbos. As desinências verbais, elas vão ocorrer, então, nos verbos. Tá bem? Tá? É isso aí. E os verbos são palavras que têm uma natureza diferente do substantivo, não é verdade? O substantivo nomeia coisas, nomeia seres. Os verbos são palavras que indicam basicamente ações, estados, fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos. Mas basicamente, a maioria dos verbos que nós temos em língua portuguesa são verbos de ação. É? Então as desinências verbais vão ocorrer nos verbos, tá? Se os verbos, raciocinem comigo, indicam ações, as desinências verbais vão indicar aspectos diferentes das desinências nominais. Os nomes, as pessoas, os animais têm gênero, têm número, têm grau. Verbo não tem gênero. Não existe verbo masculino e verbo feminino, né? Correr é masculino ou feminino? Não sei, é verbo, não é ser. Não é? As desinências verbais, então, elas vão indicar outros aspectos diferentes, distintos das desinências nominais. Vamos raciocinar. O verbo é ação, essa ação vai ser praticada por alguém, não é? E ela vai durar um determinado intervalo de tempo. Então, as desinências verbais vão indicar esses aspectos. A pessoa que praticou a ação, não é? O modo que ela foi praticada e o tempo em que ela foi praticada. Né? Então, as desinências verbais, elas vão me indicar o quê? O tempo, né? O modo e a pessoa que praticou a determinada ação. Tempo, modo e pessoa, tá bem? Nós sabemos que nós temos 3 tempos verbais, não é verdade? Quais são eles? O presente, né? O pretérito e o futuro. Tá bem? Então, as desinências verbais vão me dizer se aquela ação está no tempo presente, no tempo passado, ou pretérito, ou no tempo futuro. Tá? Modos verbais nós temos 3. Não sei se você está lembrado, né? O modo indicativo, não é? O modo subjuntivo, e o modo imperativo. Ficou meio apertadinho aqui. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Tá? Não se preocupe, porque nós teremos um módulo aqui, uma aula aqui dentro deste módulo de língua portuguesa só sobre verbos. E aí vamos entender o que significa modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, né? Vamos fazer uma revisão dos tempos verbais, mas isso é conversa para daqui umas 3 ou 4 aulas. Por enquanto, vamos ficar só por aqui, ok? E nós temos 3 pessoas verbais, né? A primeira pessoa, que é o eu ou nós, a segunda pessoa, que é o tu ou vós, e a terceira pessoa, que é o ele ou eles. Então, nós temos 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, tanto do singular, quanto do plural. Tá? Então, veja bem a diferença. Coloquei aqui meio apertadinho, mas coloquei lado a lado para você observar a diferença das desinências nominais para as verbais. As desinências nominais, elas indicam gênero, número e grau. Por quê? Porque as coisas, as pessoas, os animais, elas são do gênero masculino ou feminino, elas são aumentativas ou diminutivas, né? Elas são singulares ou elas são plural, ok? Já as desinências verbais vão me indicar outros aspectos. Porque como eu já falei antes, como o verbo é ação, ação não tem gênero, não tem número, não tem grau. As ações são praticadas por alguém, por alguma pessoa, num determinado tempo e modo. Tá bem? Certo? Então vamos pegar aqui, por exemplo, fazer o mesmo exercício que fizemos anteriormente com um verbo aqui. Vamos pegar o verbo cantaremos, por exemplo. Tá?
Cantaremos. E vamos decompor aqui esse verbo em morfemas. Como é que nós identificamos o radical de um verbo? Nós conjugamos esse verbo em todos os tempos e modos. A parte desse verbo que não muda é o radical. Então, se eu conjugar esse verbo, eu canto, cantas, ele canta, cantei, cantaste, cantaria, cantavas, cantasses, né? Cantar, né? Enfim, se eu conjugar em todos os tempos, modos e pessoas, a parte desse verbo que não se alterou foi o cante. Então vai ser o meu radical. Aliás, é isso que vai diferenciar um verbo regular de um verbo irregular. O verbo regular manterá o mesmo radical em todos os tempos e modos, né? O verbo irregular vai ter variações, alterações do seu radical, como é o caso do verbo ser, serei, é, fosse. Não é verdade? Esses seriam verbos irregulares. Depois nós temos aqui outro elemento mórfico, que é o a, o ure e o mos. Então, esta palavra aqui, este verbo aqui, também ele é constituído de 1, 2, 3 e 4 morfemas, ok? 1, 2, 3 e 4 morfemas, certo? Tá? O primeiro morfema que nós temos aqui, o cante, então, é o meu radical, tá? Agora, eu vou interromper um pouquinho a análise desse verbo aqui, para que consigamos, né, e vamos ver um outro morfema que também é importante nessa questão aqui, tá? Certo? Olha só, vamos prestar atenção aqui então, tá? Que é justamente a vogal temática. Então, além das desinências, que podem ser nominais e verbais, né, eu estou colocando a você aqui um outro morfema aqui, que é justamente a minha vogal temática, ok? Muito bem. A vogal temática, qual é a diferença da vogal temática? A vogal temática, ela liga, ela serve de ponte entre o radical e as desinências. Então vamos acrescentar aqui. A vogal temática liga o radical, não é? Às suas desinências. Ela liga o radical às desinências, ok? Tá bem? Certo? Outra coisa que a vogal temática faz. A vogal temática, ela indica a conjugação verbal. Tá? Ela indica a conjugação verbal, ou seja, a que conjugação o meu verbo pertence, não é? Então sabemos, por exemplo, que quando a vogal temática é o a, esse verbo será da primeira conjugação. Cantar, levantar, estudar. Quando a vogal temática é o é, esse verbo vai ser da segunda conjugação. Beber, correr, comer. Quando a vogal temática é o i, o verbo será da terceira conjugação. Tá? Sorrir, partir, advir, verbos da terceira conjugação. Por isso que dizemos que quando um verbo terminar em ar, ele será da primeira conjugação. Quando ele terminar em er, ele será da segunda conjugação. E quando ele terminar em ir, ele será da terceira conjugação. Sempre lembrando que os verbos terminados em or fazem parte, não é, da segunda conjugação, porque um dia eles já foram terminados em er, né? Então o verbo por já foi poer, não é? Uma vez lá no português arcaico, ok? Muito bem. Ao contrário do que muita gente pensa, a vogal temática, ela não ocorre somente nos verbos. Ela não ocorre somente nos verbos. Certo? Como é que eu sei, por exemplo, que na palavra cadeira e na palavra garota, né? Por exemplo, pegamos dessas duas palavras aqui, ó, cadeira e garota. Eu tenho esse A aqui, esse A aqui. Neste caso de cadeira, esse A aqui vai ser vogal temática. Nesse caso de garota, o A vai ser uma desinência, não é, de gênero feminino. Por quê, hein? Sempre que eu, por exemplo, sempre que eu puder fazer um masculino da palavra terminada em A,
Se eu puder fazer essa mesma palavra terminar em o, esse A vai ser desinência de gênero feminino. Então, garota, eu posso formar garoto. Então, esse A é desinência de gênero feminino. Agora, cadeira, eu não posso formar cadeiro. Não é? Então, aí, esse A vai ser uma vogal temática e não uma desinência de gênero feminino. Ok? Certo? Então, a vogal temática, ela não ocorre, não é, necessariamente nos verbos. Ela pode ocorrer nos substantivos também. Então, vamos recordar aqui. Vamos voltar para cá. Estamos vendo as desinências verbais que indicam o tempo, o modo e a pessoa em que o verbo está flexionado. Ok? Certo? Estamos decompondo esse verbo aqui. Cantaremos. Vimos que esse verbo é constituído de 4 morfemas. O primeiro morfema é o radical. Esse A que está ligando o radical às desinências, porque sem esse A, esse verbo ficaria cantremos. Se eu acrescentasse as desinências direto nesse radical, eu teria um problema de eufonia, né? A palavra ia ficar feia ao meu ouvido, né? Então, este A que liga o radical às desinências e esse A que indica que esse verbo é da primeira conjugação, certo? Opa, primeira conjugação. Erro do professor aqui, esse A aqui, então, aqui vai ser a minha vogal temática, certo? Agora, se você observar, tudo que é verbo que tem re, cantaremos, sorriremos, correremos, iremos, poremos, tudo que é verbo que tem re na sua composição está no tempo futuro, uma ação que ainda não aconteceu, tempo futuro. Então, esse re aqui, ele vai ser chamado de desinência, vou abreviar aqui, modo temporal. Ele é uma desinência modo temporal. Por que que ele será uma desinência modo temporal? Porque ela me indica que esse verbo está, né, no futuro. Esse verbo está aqui no futuro do presente. Por quê? Porque ele termina em re. Do modo indicativo. Do indicativo. Tá? Então, esse re vai ser uma desinência modo temporal, porque ele está me dizendo o tempo e o modo em que esse verbo está flexionado. Ok? Se você observar, tudo que é verbo que termina em mos, somos, éramos, cantamos, iremos, faremos, né? Está no nós. Ele está na primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, eu vou chamar esse mos aqui de desinência número pessoal. Desinência número pessoal, certo? Este mos aqui está me dizendo que esse verbo está na primeira pessoa do plural, né? Que no caso aqui é o nós, ok? Certinho? É isso. Tá? Então aqui nós temos os dois tipos de desinências. As nominais, que ocorrem nos substantivos e nos adjetivos e vão indicar o gênero, número e o grau desse substantivo ou desse adjetivo. E nós temos também as desinências verbais, que vão indicar o tempo, o modo e a pessoa que praticou essa ação. Tá? E de quebra vimos também aqui a vogal temática. Antes, não é, de nós prosseguirmos aqui, vamos dar uma olhadinha, né, no que nos dizem as nossas lâminas aqui, tá? Bom, ainda sobre os afixos, eu vou deixar disponível aqui para você este material aqui, né, que é um material de consulta, que são uma lista de prefixos gregos e latinos, certo? Essa lista de consulta é importante, né? Eu tenho certeza que você já sabe intuitivamente muitos desses prefixos aqui. Não é para decorá-los, né? Mas é para a gente saber o significado desses prefixos, raciocinar em cima disso, não é? E porque isso enriquece muito o vocabulário da gente. Não vou ler todos aqui, como eu disse, é um material de consulta, né? Nós temos ali o prefixo ab, abs e a, que quer dizer afastamento e separação. Então, abdicar é se afastar de um cargo, abjurar, a mesma coisa. Abster, abstrair, né? É se afastar do lugar, né? Quando eu me abstenho, né? Quando eu me abstraio o meu pensamento, eu afasto o meu pensamento, né? Daquela situação, né? E por aí vai. Então, aqui você tem, não é? Uma lista bem completa, né? Eu consultei várias gramáticas para elaborar essa lista aqui, tá? Com
os prefixos de origem grega, latina, e agora temos também uma lista de prefixos de origem grega, porque sabemos, não é, que a nossa língua, ela se forma basicamente a partir do grego e do latim, tá bem? Depois nós temos ali, não é, uma lista de sufixos aumentativos, ó, que eu tinha falado antes ali, o ão, o alhão, o arrão, o eirão, o aça, o aço, o ásio, o uça, né? São sufixos aumentativos, tá? Continua aqui também. Depois nós temos ali sufixos diminutivos, né? O INH, o zinho, o hino, o in, o elho, o ejo, animalejo, lugarejo, por exemplo, né? Certo? Como falei, repito, uma lista para sua consulta, tá? Aqui nessa observação, não é? Que você também vai estar à sua disposição aí no material, né? Tem aquela observação que eu falei, ó, que em muitas situações os sufixos diminutivos não indicam necessariamente tamanho menor. Isso pode indicar depreciação, uso pejorativo, afetividade ou simploriedade, aquilo que eu tinha tratado anteriormente, certo? Depois nós temos outros sufixos nominais ali com seu respectivo significado. Esse sim, esse eu gostaria que você desse uma atenção especial ali. Os anteriores, né, uma lista mais de consulta. Esses aqui são para estudar, né? Porque esses aqui já vêm envolvidos em muitas questões aí das mais diversas bancas, certo? Então nós temos o ADA, que pode indicar multidão, coleção, porção contida, marca feita com instrumento, tudo aquilo ali. O ADO, o ATO, o AGEM, o AU, o ALHA, o AMA, né? O AME, o ARIA, o ARIO, o EDO, o EIRO, né? Então esses aqui seria bom, né, a gente dar uma olhadinha, certo? Melhor aqui. Depois nós temos sufixos formadores de substantivos a partir de adjetivos. Esses tem que saber, não é? É o caso do dade, que eu falei. Cruel, crueldade. Né? O dão também, grato, gratidão. Manso, mansidão. O ex, né? Altivo, altivez. Honra, honradez. O exa, belo, beleza. Rico, riqueza. E o ia, né? Alegre, alegria, valente, valentia. Esses aqui você tem que colocar um grifo aí. Esses aqui você tem que saber. Acima de todos, esses aqui, que eu vou ver a partir de agora aqui, certo? Tá? Temos o ice também, tolo, tolice, velho, velhice. O ice, né? Calvo, calvície, calvície, imundo, imundice. O itude ou tude, né? Alto, altitude, magnânimo, magnitude. O ura, alvo, alvura, doce, doçura, tá? Depois nós temos esses aqui, ó, sufixos formadores de substantivos a partir de adjetivos. Aí nós temos o ismo, o ista, todos esses aqui dessa segunda tabela, que também são sufixos formadores de substantivos a partir de verbos. Você vai se deparar com esse tipo de questão nas mais diversas bancas aí. Então, esses aqui, né, que eu disponibilizo nesse momento, é bom, não é, a gente dar uma olhadinha, tá bem? Material de consulta também para você, tá bem? Ali temos o sufixo adverbial, que é o mente, né, que sempre vai formar advérbios de modo, tá bem? E aqui nós temos o que vimos até agora sobre desinências, né? As desinências nominais, ó, que estão ali, né? O O de gênero masculino, o A de gênero feminino e o S de plural, certo? Depois a gente tem alguma coisa sobre as desinências verbais, tudo que eu já expliquei aqui no quadro com outras palavras, o material para você ter à disposição para estudar, certo? A vogal temática, o que explicamos também. E agora, então, vamos, né, avançar aqui para que nós possamos fechar esse nosso assunto aqui dos morfemas, tá bem? Certo? Então, vamos lá. Quais morfemas que nós já estudamos? Enquanto eu apago o quadro, vamos fazendo um exercício mental aí. O radical, tá? Parte da palavra que não muda, que não varia. Os afixos, que podem ser prefixos e sufixos, né? Eu apresentei uma lista de consulta, né? E enfatizei alguns ali, não é? As desinências, né? Que podem ser nominais ou verbais. As nominais indicam o gênero, o número e o grau do substantivo ou do adjetivo. As verbais vão indicar o tempo, o modo e a pessoa que praticou a ação verbal. E a vogal temática, que liga o radical às desinências e indica a conjugação verbal, ok?
Próximo morfema que nós temos que ver aqui, então, seria a consoante de ligação. A consoante de ligação. Certo? Tá? A consoante de ligação, né, ela tem esse nome, não é? Porque ela liga, a função dela é justamente essa, ela liga o radical às desinências. Ela é até um pouco parecida com a vogal temática, né? Só que aqui eu tenho, no caso, uma consoante desempenhando esse papel. Ela liga o radical às desinências, tá? Certo? E é importante a gente observar que a consoante de ligação, ela não interfere no significado da palavra, tá? Ela não interfere diretamente no significado da palavra, ou seja, eu tiro a minha consoante de ligação, né? Eu entendo o significado da palavra, embora eu vá verificar que essa palavra vai ficar um pouco estranha, ok? Certo? E, não é? Além disso, né? Se ela não interfere no significado, ela também vai ser chamada de um morfema gramatical. Né? Gramatical. Tá bem? As consoantes de ligação mais frequentes que nós temos em português são o L e o Z. Tá bem? Existem outras, mas basicamente essas aqui são as mais frequentes. Então vamos, não é? Naquele nosso exercício que nós fazíamos antes. Vamos pegar essa palavra aqui, cafezinhos, certo? Vamos decompor essa palavra em morfemas. Vamos descobrir o radical dessa palavra formando palavras parecidas com cafezinhos. Então eu tenho cafezinho, café, cafeteira, cafeteria, né? O radical dessa palavra aqui então é café. Depois eu tenho esse outro morfema aqui, esse aqui e esse aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 morfemas nessa palavra. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 morfemas aqui. Tá bem? Certo? Então vamos adiante. Já vimos que café é o meu radical. Tá? Parte da palavra que não muda e carrega o significado da palavra. Ok? Certo? Agora vamos pular aquele Z, vamos pular aquele número 2 ali, vamos para o INH. O que nós já vimos, né, sobre esse INH? Né, que é uma desinência nominal, certo? Que vai me indicar o que mesmo? Grau diminutivo, certo? Nesse caso aqui, não é? Não me indica afeto nem nada, porque a palavra está... nem depreciação, essa palavra está fora de contexto, está isolada aqui, então ela vai me indicar grau diminutivo. Sabemos que as palavras que terminam em O, né, fazem parte do gênero masculino, então seria uma desinência nominal, certo? Que vai me indicar o gênero masculino. E as palavras, não é? Que terminam em S estão no plural. Então, seria uma desinência nominal, certo? Que me indica número plural, certo? E eu não sei se você observou que este Z aqui, esta vogal, essa consoante, perdão, que está ligando o radical às suas desinências, vai ser então a minha consoante de ligação. Consoante de ligação. Ok? Certo? Né? Observe que ela não altera o significado da palavra, né? Porque se eu disser, me dá um cafeinho, a pessoa vai entender o que eu quero, só achar que eu tenho algum problema fônico ou mental, enfim, né? Mas ela não interfere no significado da palavra, tá? A mesma coisa que quando eu digo assim, quando eu estava vindo para cá, né? Eu levei uma paulada na cabeça, né? Ó, essa palavra aqui tem 3 morfemas, olha só. Veja bem aqui, ó. 1, 2, 3. Pau, que é o meu radical, ada, que é o meu sufixo, não é? E ligando este radical a esse sufixo, eu tenho, não é? A consoante de ligação L aqui. Ok? Certo? Para nós fecharmos esse estudo dos elementos mórficos aqui, basta ver então agora a vogal de ligação. A vogal de ligação,
ela tem um papel muito parecido, né, com a consoante de ligação, certo? Ela liga radical a desinências ou liga duas palavras também, né? Também não vai interferir muito no significado da palavra, tá bem? Qual é a diferença da vogal de ligação para a vogal temática, né? Por exemplo, essa vogal temática vai acontecer basicamente nos verbos, não é verdade? Vai indicar a conjugação verbal, a consoante de ligação não necessariamente, né? Então, por exemplo, né, se eu tenho essa palavra aqui, ó, gasômetro, por exemplo, né? Se eu fosse decompor essa palavra em morfemas aqui, ó, eu tenho gás, o e metro. Então essa palavra tem 3 morfemas. Ela é constituída a partir de 3 morfemas. Como é que eu dou o nome para esse morfema gás? Gás é um radical. Como é que eu dou o nome para esse morfema metro? Metro também é um radical. Então essa palavra é constituída a partir de 2 radicais. Ah, uma palavra pode ser constituída de 2 radicais? Pode, de 2, 3, às vezes até mais. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bem? Então essa palavra aqui é constituída de 2 radicais. Quando uma palavra é constituída de 2 radicais, eu digo que eu tenho aqui uma palavra composta, não é? Palavras compostas são aquelas constituídas por 2 radicais. É que nós temos a ideia de que uma palavra composta tem hífen. Não necessariamente. Tá? E esse O aqui, que está me ligando esses 2 radicais, ele vai ser a minha vogal de ligação, certo? Vejam que ele também dá um acabamento melhor à palavra, né? Sem esse O, essa palavra ficaria gásmetro, ficaria horrorosa, tá? Não sei se você se lembra, que eu passei batido lá no início, o exemplo que eu dei, ó, desonestidade, né? Agora sim, nós podemos decompor essa palavra em morfema que eu dei lá no exemplo de prefixo, lembra? Ó, essa palavra aqui é constituída de 1 morfema, 2 morfemas, 3 e 4 morfemas. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 morfemas, certo? Esse des aqui, nós sabemos que ele é um prefixo, que eu acrescentei ao radical honest. Então, honest vai ser o meu radical. Esse dade aqui, eu sei que ele é um sufixo. Se você for lá na listinha, você vai ver, né? Dade é um sufixo que forma substantivos abstratos a partir de adjetivos. Então, honesto, honestidade, tá? Certo? E esse i aqui, ó, que está ligando o seu radical ao meu sufixo, vai ser também a minha vogal de ligação. Ok, certinho, é isso, tá bem? Podemos, eu acho, não é? Então aqui podemos passar para as nossas lâminas aqui. Aqui está o que vimos sobre vogal temática, não é? Ali tem uma observação que explica aquilo, né? Que as vogais temáticas não ocorrem somente, não é? Nos verbos, tá? Temos o tema, não é? O que é o tema? O tema nada mais é do que o radical do verbo acrescentado de sua vogal temática. Não achei interessante, né, me aprofundar nisso, porque isso não tem em prova nenhuma essa questão do tema, tá? Depois aqui a gente tem a vogal de ligação, a consoante de ligação, certo? Penso que depois de termos visto essa parte teórica, podemos nos debruçar sobre algumas questõezinhas, né, de morfemas, que já caíram em vários concursos das mais diversas bancas. Então, pediria sua atenção aqui na tela, certo? Vamos à primeira questão. Tá? Essa questão aqui é uma questão FCC. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente um substantivo derivado de adjetivo, um substantivo derivado de verbo e um adjetivo derivado de substantivo. Bom, então olha aqui, o que ele quer aqui, ó? Primeiro, substantivo derivado de adjetivo. Substantivo derivado de adjetivo, né? Eu não sei se você observa onde é que vai estar a resposta dessa questão naquelas tabelas que eu coloquei ali à disposição, né? Para a gente estudar aquelas que eu dei mais ênfase, né? Então, nós temos aqui substantivo derivado de adjetivo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos péssimo, né? É adjetivo. Pessimismo é substantivo. Tá? Estúpido, né? É substantivo.
Estúpido é adjetivo. Estupidez, né, é substantivo. Então, um substantivo derivado de adjetivo, a gente pode... Covarde, covardia. Nós temos o pessimismo aqui, temos, né, vários envolvidos aí nessa questão, né? Um substantivo derivado de verbo. Reconhecer, reconhecimento. Tá? Depois nós temos um adjetivo derivado de um substantivo. Tá? Estado, estatal. Estado é substantivo, estatal virou adjetivo. Tá? Então, a alternativa correta ali seria a letra A. Né? Um substantivo derivado de um adjetivo. Péssimo, se eu acrescento o ismo, fica pessimismo substantivo. Né? Um substantivo derivado de um verbo, então eu tenho reconhecer, é verbo, reconhecimento virou substantivo, tá? E um adjetivo derivado de substantivo. Estado é substantivo, estatal virou adjetivo. Então a alternativa correta aí seria a letra A, ok? Vamos passar para a segunda questão. Essa segunda questão, né, é aquela que eu falei lá no início, né, que envolve a questão da família de palavras. Considere a sentença abaixo. Semmelweis foi o descobridor da asepsia. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra da mesma família de asepsia. Para que a palavra seja considerada da mesma família, o que ela tem que ter mesmo? O mesmo radical. E, além disso, tem que fazer parte do mesmo campo semântico. Veja bem, essa questão no primeiro momento pode parecer até difícil, mas vamos aqui para o quadro. Olha só, com os conhecimentos de morfemas que nós desenvolvemos nessa aula de hoje. Tá? Vamos pegar a palavra asepsia e vamos dar uma olhadinha nela aqui. Olha só. Asepsia. Asepsia, não é? Olha só, eu não sei se você pode se dar conta que esse A é um prefixo. Anormal, acéfalo, né? Amoral, anormal. Né? Então, A aqui é um prefixo. Por que ele dobrou esse S aqui? Para não ficar asepsia. Então, nós vamos arrancar, ó, esse AS fora aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero tirar tudo que é prefixo, sufixo, desinência dessa palavra para que me sobre só o radical da palavra. E aí, ali nas alternativas, eu vou ver qual é das alternativas que tem esse mesmo radical aqui. E eu não sei se você observa, né, que esse cia aqui é um sufixo. Paralisia, né? Cia, aqui seria um sufixo. Tirei o radical. Tirei o sufixo, o que me restou? Sep. Então, qual é o radical dessa palavra? Sep. O que quer dizer sep? Sep quer dizer limpo. Né? Esse A aqui não é um A de negação, é um A de aproximação. Asepsia é aquilo que está próximo do limpo. Asepsia quer dizer limpeza. Né? Então, se eu descobrir que o radical é sep, agora ficou muito fácil aqui. Né? Porque agora eu posso ir aqui para as alternativas. Né? Então, olha aqui, ó. Eu vou acabar com toda alternativa que não tem sep. Olha só, aqui não tem, aqui não tem. Aqui tem, mas é com C, né? Eu preciso, não é com S, sep com S. Então, só decompondo a palavra ali, eu já cheguei à resposta. É séptico. Né? Asepsia é a qualidade de ser limpo. E séptico é limpo. Ok? Vamos a mais uma? Uma questãozinha da CESP. Abaixo são feitas 3 afirmações sobre a formação de palavras no texto. As palavras parturientes, partos e parteiras têm o mesmo radical. Olha só, ó, tem uma parte que se repete, ó, part e part. Ah, então tem o mesmo radical. Para que elas tenham o mesmo radical, elas têm que pertencer ao mesmo campo de significado, né? Ó, parturientes quem é? Quem está em trabalho de parto. Parteira é quem faz o parto. Então, pertence ao mesmo campo semântico. Então, essa alternativa está certa. Em história e obrigatório, encontramos o mesmo sufixo que admite flexão de gênero. Tudo bem, obrigatório, eu tenho obrigatória. Agora, história, eu não tenho histório.
Na verdade, esse A aqui não admite flexão de gênero, por quê? Porque ele não é uma desinência nominal de gênero, ele seria uma vogal temática aqui. Então essa segunda está errada. Terceira, as palavras estupidez, manipulação e obscurantismo são formadas por sufixação. Tá certo, ó. Estúpido, acrescentei o sufixo estupidez. Né? Manipular, acrescentei o sufixo manipulação. Obscuro, acrescentei o sufixo obscurantismo. Tá? Então, a 1 e a 3 estão corretas, 1 e a 3 estão corretas, letra C de Canadá. Com essa questão, encerramos, então, nossa segunda aula desse módulo de língua portuguesa.